sou Ellen Aragão e hoje estou aqui para falar com você que talvez nesse momento esteja enfrentando essa mesma situação. Quer seja com um parente, um amigo, ou quer seja com alguém que você já tenha perdido para essa doença. Porém, hoje a história será um pouco diferente. De alguém que chorou, que sofreu e lutou e venceu. E ela vai explicar um pouco como foi o diagnóstico, como foi saber, como foi a luta e a superação. Dri, com você. Eu sou Adriana, tenho 36 anos e vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Dri, e primeiro eu quero te agradecer por ter aberto a sua casa pra gente, pela confiança, e vamos explicar um pouquinho aí pra galera de casa como que foi o diagnóstico, como você descobriu a doença. Bom, eu que agradeço essa oportunidade, acho bem importante a gente contar para todo mundo que tem histórias boas também, né, sobre o câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer. Eu descobri fazendo exames de rotina. Eu já tinha histórico familiar, então eu fazia exames bem regulares, assim. E aí descobri num exame, num ultrassom, numa mamografia, fiz a biópsia, realmente deu. E aí eu fui para quimioterapia, para cirurgia primeiro, e depois eu fiz todo o tratamento de quimioterapia e radioterapia. A cirurgia foi super bem, eu descobri bem no comecinho, isso foi bem importante para todo o processo de tratamento e cura. Dri, como foi descobrir o diagnóstico dessa doença? O que você sentiu no primeiro momento? Foi difícil, assim, eu olhei pela internet o resultado, não aguentei. Liguei logo para o meu médico para confirmar se era isso mesmo. Ele falou que realmente era, já tinham até ligado para ele do laboratório para informar, ele tinha pedido para repetir e tudo mais. Mas assim, foi difícil, mas ao mesmo tempo apareceu alguma força que, enfim, eu tinha que ter naquela hora porque a partir daquele momento eu ia ter que conversar com meu marido e a gente passou, minha sogra também teve câncer de mama, então a gente passou por momentos difíceis tanto com a minha mãe quanto com a minha sogra. Teria que falar com meu pai, o Pedro, meu filho mais velho, na época tinha 4 aninhos, então enfim. É uma avalanche de coisas que tem que acontecer, e como que ia ser daqui para frente, toda a programação, cirurgia, exames e tudo mais. Então foi difícil, mas ao mesmo tempo veio essa força de algum lugar, não sei se da minha mãe, se da minha sogra, mas enfim, veio de algum lugar essa força que me deixou um pouco mais tranquila para encarar tudo isso de frente. É aquele turbilhão de emoções, mas que ao mesmo tempo vem aquela luzinha do fim do túnel. Ao mesmo tempo que você está em desespero, você acaba se acatando, se apegando a alguma coisa para poder exatamente, conseguir. Porque assim, eu sempre fui muito positiva. Então eu busco sempre alguma coisa de bom em tudo aquilo de ruim que acontece. Então nessa hora eu acabei, não, eu vou lutar. E eu vou fazer a história. A minha história vai ser diferente da história da minha mãe, vai ser diferente da história da minha sogra. E eu vou lutar por isso. E vai ser assim. E aí eu encarei esse processo, comecei esse processo todo longo de tratamentos e cirurgia e tudo mais dessa forma. E você fez quimioterapia? Eu fiz quimioterapia. Fui para a cirurgia primeiro. Primeira cirurgia. Depois da cirurgia eu fui para a quimioterapia direto, porque era um tumor agressivo, apesar de eu ter descoberto bem no comecinho, ele era um tumor bem agressivo. Então eu tirei tudo na cirurgia, mas foi necessário ir para a quimioterapia. Fui para uma quimioterapia forte. Eu fiquei de abril a novembro na quimioterapia. Depois que eu terminei a quimioterapia, eu fiz a radioterapia. Aí em dezembro eu finalizei o tratamento. Dri, e hoje quanto tempo faz desde a descoberta da doença e a recuperação? Porque você tá com um visual, galera, tá lindona hoje, o cabelão enorme, mas não foi sempre assim, né? Ela vai contar um pouquinho pra gente como que foi essa parte que eu acho que preocupa muitas mulheres, né? Que é a questão da queda, né? Que eu acho que essa parte da imagem da gente mesmo machuca beleza, muito, né? Essa parte estética. Machuca. As pessoas às vezes falam, cair o cabelo não é nada.
Mas a gente que sente na pele, assim, é muita coisa. Eu não cheguei a perder o cabelo totalmente, porque durante o processo de quimioterapia, apesar de ser uma quimioterapia que faz cair realmente todo o cabelo na primeira sessão, eu usava uma touca de gelo. Então, a ideia da touca de gelo era diminuir os vasos da região da cabeça e aí passava menos quimioterapia, menos droga na cabeça. Então, os cabelos enfraqueciam menos. Caiu muito, a gente não tinha certeza se ia cair ou não iria cair. Ficou aquela dúvida, às vezes eu deitava no travesseiro, caía, às vezes eu lavava o cabelo, caía muito cabelo, ficava naquela coisa, será que vai cair, será que não vai? Mas eu sempre tive muito cabelo também, então eu consegui manter pelo menos, metade do cabelo deu para eu manter. Eu cortei ele chanelzinho, um pouquinho mais para cima, e aí eu consegui manter. Ele ficou bem ralinho, mas sem muitas falhas, eu ainda sou alta, dá para esconder um pouquinho mais, então deu para manter. Mas é uma época difícil, porque caiu sobrancelha, caiu cílios, a gente engorda muito, porque incha, na verdade, porque tem corticoide. Então, é uma fase difícil, assim, nessa parte de beleza e tudo mais. Entendi. É interessante saber essa parte da touca, né, de gelo, porque eu acho que muita gente não sabe que existe, né? E mesmo que não sobre tudo, ainda, né, fica uma parte e você ainda consegue... Me ajudou bastante. Eu também não conhecia, foi no consultório da minha médica, eu fiz o tratamento todo lá, e aí lá eles tinham essa touca, e ajudou muito na queda do cabelo, que realmente eu não cheguei a ficar careca. Ah, legal. E agora também tem a parte super boa da vida, né? Que resolveu, depois de tanta tristeza e tanto sofrimento, te surpreender. Pois é. Na verdade, eu estou na segunda gravidez depois do tratamento. Eu terminei meu tratamento no final de 2012, em dezembro. A gente estava aí começando a programação para, enfim, para métodos anticoncepcionais e tudo mais, porque durante o tratamento eu tomei um remédio para bloquear o ovário, e para a quimioterapia não interferir tanto no ovário, para correr menos risco de ficar infértil, porque a quimioterapia pode deixar a pessoa infértil. E aí a gente estava começando a pensar em métodos anticoncepcionais, e aí de repente me descubro grávida, assim, em 2013. Me surpreendeu, exatamente. A gente fala que ele tinha que vir, era a hora dele, a gente sempre quis muito o segundo, e o ideal na verdade era esperar um pouquinho mais, pelo menos uns 2 anos, para ter certeza que a doença não voltaria e tudo mais, mas não teve jeito. Ele teve que vir antes, decidiu a hora dele e veio, que é o Dudu, e ele nasceu em setembro de 2013. E eu até brincava, antes da cirurgia mesmo, do câncer de mama, eu brincava com o meu cirurgião, falei para ele que ele olhou como que ia fazer, que expansor que ia colocar, a prótese e tal. Aí eu falei para ele, eu ainda vou amamentar nessa mama, porque a gente não tirou tudo, não precisou tirar tudo, fiz só o quadrante. Eu ainda brinquei, falei, ainda vou amamentar nessa mama. E aí passou, fiz todo o tratamento e tudo mais, engravidei, em setembro o Dudu nasceu. E aí eu comecei a tentar amamentar. Demorou para sair, mas eu consegui. Depois de 5 dias não saía nada de leite. Falei, bom, eu vou tentando dar. Dou um pouquinho numa mama, eu dou um pouquinho na outra. E até que depois de 5 dias eu consegui amamentar. E para mim foi uma vitória e tanto, né? Porque amamentar na mama, que eu fiz a cirurgia, que eu tive o câncer de mama, enfim, para mim aquilo foi realmente, não. Eu venci. Passei por tudo isso e realmente vale a pena viver. Para mim foi um dos momentos mais que tem a foto. Desde então eu divulgo essa foto eu amamentando o Dudu na minha mama com a marca da cicatriz, né? E agora eu vou ter a chance de tentar de novo. Engravidei de novo agora no comecinho do ano. Em novembro agora chega mais um bebê e vai me dar a chance de tentar amamentar ele de novo com essa mama. E de mostrar que nem sempre é o fim, que em meio a tempos de crise ainda existe esperança. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nesse momento
em meio ao desespero, enfrentam essa doença, mas é uma pessoa que sofreu isso, que viveu, que vivenciou, que fez o tratamento, é a melhor pessoa para deixar uma mensagem para a galerinha que está passando por essa mesma situação. Claro. Na verdade, a mensagem que eu queria passar para vocês que estão passando por isso, ou conhecem alguém que esteja passando por isso, é acreditar sempre. Acreditar que é possível, acreditar que a vitória vem sim, nem sempre é fácil, aliás, nunca é fácil. Mas às vezes a gente tem que passar por algumas coisas por algum motivo e a gente tem que aceitar isso e lutar com todas as forças para conseguir vencer. E acho que essa coisa do otimismo e de sempre ver o lado bom em alguma coisa me ajudou muito e acho que pode ajudar muito todos vocês. Qualquer coisa ruim que aconteça com você, pense que sempre vai ter alguma coisa boa. Sempre aquilo está acontecendo para que você possa aprender e viver uma coisa boa. Enfim, acho que é isso. Acredite sempre. Viver vale muito a pena. Não desista nunca. E para que todos nós possamos viver muito aí ainda. São histórias assim que nos fazem acreditar que a cada novo amanhecer há uma chance de recomeçar. Dri, eu queria agradecer mais uma vez pela consideração, pela confiança em abrir a porta da sua casa pra gente e por ter disponibilizado esse tempo aí para mandar uma mensagem para essa galera que tanto precisa de um apoio nesse momento. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Ellen. Obrigada.